Olá, pessoa lindíssima! Mais um Pod Ícones no ar. E eu, Milene Salomão, tenho um prazer enorme em receber doutora Juliana Gonzalez e doutora Ieda Cruzoé. Hoje vamos falar sobre um assunto muito legal na área da odontologia. Vamos falar sobre diversos recursos de imagem e vou deixar que elas tenham um prazer enorme em se auto-apresentar, porque vocês podem fazer isso muito melhor do que eu. Não sei quem prefere começar a falar, enfim, mas... Palavra concedida. Eu vou acabar roubando, então, a fala de Júlia. Eu sou Ieda Cruzoé, né? E acho que dentre os meus maiores títulos é ser amiga de Milene. Se eu estou aqui hoje, foi a convite. É exatamente pelo longo trajeto que a gente tem, né, Milene? Exatamente. Caminhando juntos por essa odontologia, uma odontologia valorizada, uma odontologia que a gente acredita. Verdade. Né? E, enfim, eu sou radiologista desde que me conheço como dentista, porque já amava a radiologia, e sou atualmente professora titular da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Bahia. Só. Tá vendo? Eu falo sempre que eu sou Juliana Gonzalez, sou radiologista clínica, raiz, trabalho com diagnóstico todos os dias da minha vida e sou amiga de Ieda, né? E é por isso que a gente acabou fazendo essa brincadeira. Mas acho que estamos aqui exatamente por termos a mesma paixão pelo diagnóstico, a mesma paixão pelas imagens que trazem esse diagnóstico em odontologia. E todos os dias acordamos para trazer uma odontologia de excelência através do nosso olhar. Que maravilha, né? Dizem, né, que o radiologista ele gosta de trabalhar muito isolado, longe do paciente. Eu não enxergo isso no trabalho de vocês. Né? Eu já tive experiência de pacientes, né, da minha família, pacientes meus, enfim, serem cuidados por... Lembra? Ieda, socorro, me ajuda aqui, para a gente poder chegar a um diagnóstico, diagnósticos muitas vezes difíceis. Né? E eu percebo que a radiologia que vocês desenvolvem é de uma maneira muito próxima e muito humanizada mesmo, em relação ao paciente. Né, Milene? Né? Precisa ser. A imagem, ela traduz o que o paciente carrega. Então, eu preciso conhecer o paciente. Gostei dessa frase. Então, assim, eu preciso saber a história desse paciente. Eu preciso saber o que ele sente no momento, mas também a sua história. Então, isso contribui demais para o diagnóstico. E é uma ilusão achar que o radiologista vive isolado. E aí eu vou dar o maior exemplo aqui com Juliana, né? Juliana, ela se ultra especializou, se a gente pode falar nisso, em ultrassom. Olha. E ultrassom é profissional dependente. Não tem como fazer a imagem e falar, eu olho depois. Vou laudar depois, ou vou laudar exame realizado em outro dia. É um exame dinâmico. Então, eu estou atendendo o paciente e já estou formando as minhas hipóteses de diagnóstico naquele momento. Então, eu acho que acaba caindo por terra, especialmente com o ultrassom, porque eu preciso ouvir a história clínica, Perfeito. Eu preciso saber o que é que está acontecendo naquele momento, exatamente no instante que a imagem está sendo formada. O diagnóstico vai se construindo junto com a imagem. Exatamente. É realmente um desafio o ultrassom. Então, quando eu vejo o ultrassom sendo realizado, eu fico sempre muito tensa, porque eu acho que é exatamente essa vivência. A gente vai levantando as hipóteses na hora da aquisição da imagem, né? E aí eu preciso perguntar naquele momento, eu preciso comprimir aquela região, enfim. Mudar o eixo, viro aqui, coloco o Doppler, tiro o Doppler. E isso tudo é meio disruptivo para aquilo que a gente viveu na radiologia até hoje. Que maravilha, né? Já que já começou a falar de ultrassom, de algo que é recente na nossa área, na área da odontologia, né? Eu queria assim, que vocês dessem um panorama, principalmente para quem está vivenciando a odontologia nesse momento, um momento de tanta evolução tecnológica, né? E para os pacientes também que buscam algo diferenciado. Eu queria que vocês me dessem assim, um panorama geral da evolução tecnológica ou da evolução científica mesmo, na lida com esse paciente através de exames de imagem. Um panorama, assim, o que vocês observam ao longo do tempo da história? Olhando, quando eu estive com você lá, naqueles anos, né? E a gente, na odontologia agora, 2024, o quanto de evolução que pode ser oferecido para diagnósticos através de imagem, né? Eu acredito o seguinte, não é que eu queira supervalorizar, né, o exame, mas a gente precisa compreender que o exame por imagem, ele modifica o tratamento e o planejamento do paciente.
O exame por imagem, ele entra como um formato de conhecimento do caso do paciente, do diagnóstico do paciente, do que o paciente está sentindo, da possibilidade de tratamento dele. Ele modifica tudo isso. Se a gente imaginar na era medieval, onde os pacientes eram atendidos sem exames por imagem, você chegava com um aumento de volume na face, qual era a sua proposta? Abrir o paciente. Pega aqui, vou pegar a faca, que não existia ainda bisturi, vou abrir o paciente, vou ver, é um tumor, é um abscesso ou é simplesmente gordura? Então, hoje não. Hoje eu posso saber o que é de fato aquela estrutura, determinar se é um abscesso, se é um tumor, se é só uma face do paciente que está alterada, que um produto entrou a mais ali que não deveria. Então, o exame por imagem, ele é, de fato, a maior descoberta do século. E foi classificado pela BBC de Londres. Foi a maior descoberta do século. Mas, enfim, trazendo para a tecnologia, desde então a gente evolui, né? Então, exatamente o exame por imagem, ele não ficou estático, como algumas coisas da área, né, de saúde ficam meio que paradas, né? A gente conseguiu evoluir ao longo do tempo graças ao avanço tecnológico. Perfeito. Então, a gente tem desde exames por imagens digitais, nós somos digitais, já não temos mais revelar, fixar, isso já deixamos para trás, já é uma nova era que a gente caminha, né? É óbvio que nos postos de saúde a gente ainda pode encontrar, mas o diagnóstico ele é muito preciso e a gente evolui com isso, até a chegada da tomografia. Então, a tomografia, ela também avanço, vem, né? nossa, Na nossa área. contribui demais. Que perfeito. E assim, fico muito orgulhosa de um recente trabalho que saiu, para a gente não fugir muito da ciência, eu vou falar rapidamente, mas agora em agosto saiu um compilado, né, sobre câncer. Um estudo feito com câncer. E nesse estudo, uma meta-análise e revisão sistêmica de tudo que já se falou sobre câncer no mundo. Esse estudo mostra que a radiação usada na odontologia ela tem riscos insignificantes. Ela está dizendo que radiação odontológica ela não tem relação com o câncer de tireoide que todos nós, ou alguns pacientes achavam. Todos nós não. Alguns pacientes achavam. A gente já sabia que a nossa radiação era muito baixa. Mas esse estudo de agosto trouxe exatamente sobre isso. A comprovação, de fato. E isso muda, inclusive, a nossa rotina, né? Quanto... O colate. Exatamente. Exatamente. No final, Milene, nós recomendamos o não uso do colete. Exatamente. O não uso. Então, assim, isso muda todo o formato como a gente vê. É óbvio, uma quebra de paradigma. Sim. É óbvio que será uma mudança lenta, porque o paciente precisa confiar nisso. Né? Novos estudos virão para exatamente respaldar mais ainda tudo isso. Mas a gente tem a confiança que a gente teve ao longo do tempo sobre o uso dessa radiação, com muito controle. Informação preciosa, viu? Uhum. Preciosa. Informação preciosa. Está no site da ADA, para quem quiser ver. Está no site mesmo. Você abriu a ADA lá, que né, a academia... E ainda está quentinho assim, recém-saído do forno, né? Exatamente. É a Academia Americana de Odontologia. Então, abre lá a ADA, vocês vão ver exatamente essa pesquisa que ela acabou de postar, vinda desse artigo. Então, esse avanço tecnológico só contribui para o paciente. Então, a gente não precisa mais ficar receoso. Por exemplo, vou tratar um canal, vou fazer um canal. Muitas vezes é preciso fazer a tomografia prévia, por exemplo, que a gente antes não pensava nisso. Exatamente. Se há uma complexidade maior, se é um dente mais difícil de ser tratado, um retratamento, se é uma estética muito importante, por que não, né, solicitar? Os implantes a gente nem fala, né? A área da cirurgia. Com certeza. A gente abrir um terceiro molar para remover ou um tumor sem que eu saiba o que eu vou encontrar ali dentro, né? Perfeito. Hoje em dia já não faz mais muito sentido isso. E aí chega o ultrassom, e volto eu aqui para o ultrassom de Júlia, né? Que não tem radiação X. Olha. É um exame que não tem radiação X. Então, até aquele paciente que tem um receio da radiação X ainda, o ultrassom é muito tranquilo. Nós, mulheres grávidas, gestantes, fazemos isso a todas. Faz parte da nossa rotina, né? De acompanhamento anual, inclusive. Tivemos celebridades que tiveram seu próprio ultrassom. Você sabe disso, eu né? lembro. Eu lembro que foi na época. Mamãe celebridade que comprou o seu próprio aparelho de ultrassom. Porque queria ver todos os dias. Eu lembro bem disso. Na época foi uma polêmica, né? Deixa aí para os mais curiosos pesquisarem. Para a gente não mexer nessa seara. Mas eu lembro bem disso. Dos ultrassons. E o ultrassom não é algo recente na área médica. Na área médica, é uma inovação para a nossa realidade. Né? Então, ele já vinha sido
utilizado na odontologia, na estomatologia, né, em alterações vasculares, mas com o advento da harmonização, a oxigenação que a harmonização trouxe, veio também a necessidade de avaliar melhor essa região, avaliar tecido mole, que não era uma realidade, né? Então, o ultrassom ela é uma inovação para a nossa realidade, mas que já faz parte de diagnóstico consolidado em área de saúde há muito tempo. E aumenta muito o nível de segurança em relação ao procedimento, porque tem as variações anatômicas inerentes a cada paciente. E que você não tem a bolinha de cristal para saber ali de onde vai para desviar. Temos. Pois é. Então, doutora Juliana Campos, conversamos com ela recentemente em um dos programas. E ela falou como que ela teve essa descoberta e que ela não abre mão dos procedimentos que ela executa. Guiados. Né? Exatamente. Guiados pelo ultrassom. Né? A Juliana já trabalha com isso há algum tempo. Já estivemos juntas falando sobre isso algumas vezes. E é impressionante como muda o olhar. Né? Até muito pouco tempo, a harmonização ela era baseada em informações clínicas, aquilo que se palpava e aquilo que se conseguia ver. Né? Então, hoje, a gente traz informações adicionais a essa prática clínica, que trazem segurança e assertividade, tanto no plano de tratamento, né, no desenvolvimento dessa avaliação prévia, alimentando a história clínica, quanto nos procedimentos guiados, né, que a gente consegue imediatamente a injeção do produto guiar a camada correta ou orientar em relação à anatomia vascular, enfim. E falando em guiada, né, Milene estava falando do avanço tecnológico, aí você alia isso, Milene, né, a imagem, ou seja, o volume do paciente, o que ele tem por dentro, com a possibilidade de guiar um procedimento cirúrgico. Então, a gente tem guias para implante, a gente tem guias para tratamento de canal, a gente tem guias para plásticas gengivais, a gente tem guias, infinitas possibilidades. Eu tenho um slide que eu termino ao infinito e além. As possibilidades, né? De Toy Story, né? De Toy Story. Eu falo, agora as possibilidades são infinitas. Se eu faço essa união no mundo digital, Milene, eu posso construir qualquer coisa. Recentemente, a gente acabou, eu vou publicar agora, recentemente, espero estar publicando por alguns meses agora, um guia para mini parafuso com Kleber Meirelles. Uau! Kleber ele esteve conosco agora, recentemente também. Eu lembrei por causa disso. Kleber pediu, falou, eu quero um guia para mini parafuso. E é uma coisa extremamente customizada. Mas no mundo virtual tudo é possível. A gente mediu o tamanho da cabeça, da chave do mini parafuso, tudo, e criou. E hoje em dia que a gente ainda tem o 3D, né? Que a gente pode atuar dessa forma também, que dá muito mais precisão ao caso, né? Então, direciona tudo de uma maneira muito particular para aquele caso. Gente, quando que eu ia imaginar que lá nas... Quase falo. Que lá nos idos. Eu nem ligo também. Lá, 1990 e poucos, né? Que eu ia chegar no mundo de hoje e observar o que eu consigo, né, testemunhar hoje em relação não só à evolução técnico-científica na área da rádio, mas em todas as áreas e da saúde em geral. Não estou falando nada nem restrito só ao profissional de odonto, né? É bonito, eu acho até é uma visão bem romantizada, inclusive. Eu acho sensacional que os alunos atuais, né, essa nova geração, eles talvez não tenham essa percepção da gama de possibilidades na palma da mão. Gente, hoje tem Google. Levava meses esperando um artigo chegar, Deus sabe lá de onde. Pagando. Né? Pagando. Então, eles têm uma gama enorme de possibilidades de recurso, ferramentas diferenciadas de aprendizagem, mas que também tem que saber filtrar, porque tem que saber separar o joio do trigo, porque nem tudo que a gente encontra de uma maneira tão simplificada, né, na rede social, não falo nem rede social, nos sistemas de busca mesmo, e você não pode se ater a simples vídeos de YouTube, que às vezes são legais, são esclarecedores, dão insights, você tem uma visão diferenciada, mas a gente precisa ainda sentar, gastar nosso ATP, né, escrever para o cérebro assimilar a informação ainda pelo método antigo, mas a possibilidade de se adquirir recursos dentro
como é que se fala? De ensino-aprendizagem mesmo. Sim. É muito grande hoje. Eu vejo isso, a gente está falando aqui de, né, diagnóstico por imagem e tal. Gente, na minha época, eu tinha que entrar lá, naquela câmara escura. Revelar. Todo mundo disputando um espaço Com uma resenha, né? pequenininho. Porque a câmera escura era resenha. Pô, né? resenha, que a gente ainda ficava lá conversando. Não podia esquecer lá dentro o negócio. Não E quando caía, podia, Jesus, eu acho que a geração nova, elas nem conseguem captar o que a gente está falando, né? Não conseguem captar Essa realidade não faz a parte. parte engraçada da coisa, porque eles não viveram esse tempo. E, poxa, quando eu olho para aquilo lá e eu vejo hoje que você nem precisa mais estar perto dessas substâncias, Sim. né? Gente, e outra, mais ainda, você ainda pode transferir diretamente para o seu arquivo pessoal. Pois é. Lá. Você pode enviar para os seus colegas ali num nível de dinamismo para discutir um caso. Meu Deus do E aí, céu, Melengue? isso me fascina. Sabia? Vem um outro aspecto que você falou e que eu também gosto de chamar muita atenção. É que a radiologia ela se isola um pouco, ou que o dentista se isola um pouco, porque ele Pronto. trabalha sentadinho no mocho dele. Não é mais assim. Nós não somos assim e não deveremos E nem pode, ser. Exato. nem cabe. Por quê? Porque a gente tem toda essa tecnologia nossa. Porque eu concordo. Vamos pensar alguns anos atrás, onde o dentista tinha que mandar o paciente para o colega olhar e examinar. Pronto. Imagine isso. Então o paciente sai de Brotas. Eu vivi e isso. Não é? Manda E vai pro lá. endodontista Pois em é, outro e lugar. vai lá para Cajazeiras para ver um colega que você gostaria de ouvir opinião sobre aquela lesão. Hoje a gente Pois não é. vive essa realidade. Hoje a gente tem o escaneamento de boca, a gente tem as fotos intrabucais, a gente tem os exames, tudo no universo digital. Nós temos o paciente na nossa mão virtualmente. Pronto. Isso é um ganho para o paciente. Por quê? Porque eu posso compartilhar Discutir. o meu diagnóstico, o meu planejamento com o Milene, tudo muito eticamente. Eu preciso pedir Claro. autorização do paciente para isso. Mas isso facilitou e gerou com isso um atendimento muito mais responsável e compartilhado. É. Então, mano, Mia, o que é que você acha aqui? Olha esse caso dinâmico, comigo, me dá né? sua opinião. E Eda, olha essa tomografia, você realmente está vendo essa imagem? Nossa, a gente ganhou muito com isso. E a gente tem que fazer bom uso disso. E quer ver outra coisa que é lindo também no tempo de hoje? Não cabe mais ninguém trabalhar de maneira isolada, né? Gente, olha a possibilidade que a gente tem nos tempos atuais de compartilhar a informação com equipes multidisciplinares. Sim. Cada vez mais, né, o dentista ele está sendo mais visto numa equipe multidisciplinar, né? Então ele está fazendo parte agora, trabalhando não só de maneira conjunta com cardiologistas, Sim. com já estava falando de filho, meu Deus. Obstetrícia, né? Com exatamente. obstetras, enfim. UTIs. Então, meu Deus do Importantíssima céu. a presença do Odontologia dentista lá hospitalar dentro. hoje é uma realidade. Isso, né? é um orgulho hoje que eu olho assim, a gente falava disso, né? Eu não vou nem, meu Deus, lá vai eu dizendo não vamos anos. falar. Assim, há bastante tempo atrás, a gente falava, por mim eu falo, não tô nem aí. Já foi. Mas a gente falava sobre isso e hoje em dia, da importância disso, e hoje em dia nem cabe mais não existir, né? Esse tratamento e essa elaboração colaborativa e integrada de diferentes áreas de conhecimento para que o paciente seja o verdadeiro beneficiado. Exato. No final da história. E eu acho que a radiologia está no meio Pronto. dessa engrenagem, linkando, Unindo né, tudo integrando isso, né, Júlia? todas essas especialidades, né, através de um único exame por imagem, de uma única tomografia, por exemplo, a gente consegue fazer diferentes diagnósticos, aliás, o mesmo diagnóstico em diferentes especialidades. Perfeito. E no mesmo momento, em uma reunião online, por exemplo, a gente junta 2 especialistas, um periodontista e um implantodontista, o cadista, o radiologista, Tudo, né? todo mundo para tentar oferecer o que há de melhor ao paciente. Né? E a gente consegue elaborar um planejamento virtual. Esse planejamento é discutido a muitas mãos e a muitos olhares, né? E no intuito de ofertar, de oferecer realmente o que há de melhor ao paciente. Isso oferece uma margem de segurança, um planejamento muito grande. Né? E isso minimiza muita possibilidade de erro. Exatamente. Muito. Eu vivi uma experiência ontem, terça-feira, no hospital, e eu encontrei uma conhecida e o marido estava internado.
E ela virou para mim e falou assim, Ieda, você é dentista, a boca do meu marido está acabada. Ele estava há dias na UTI. Há dias na UTI. Falei, amiga, vamos ligar para alguém que possa vir avaliar ele aqui dentro. Olha como isso é importante. A odontologia, ela faz parte do bem-estar do paciente, da qualidade de vida e saúde do paciente. O próprio hospital reconhece a necessidade desse profissional, tem, inclusive, a paciente não sabia. Eu falei, você vai chamar um dentista para avaliar o seu marido. Que hoje em porque dia tem tem que um ter, dentista aqui. Exatamente. E mesmo assim, se você quiser ouvir um colega, uma outra opinião, sim, nós temos essa possibilidade de melhorar a qualidade de vida do seu esposo. Ele sem se alimentar, porque ele estava passando por uma mucosite. Olha, poxa. Então, assim, a gente percebe o quanto a odontologia ela é integrada à saúde mental e biológica do indivíduo. Né? A estética também é uma Com saúde certeza. mental para o paciente. Então, a gente precisa pensar nisso tudo, nesse contexto que a gente está inserido. Né? Eu falo da odontologia com muito amor para mim. Graças a Deus. E os alunos especialidade percebem. Eu dei aula de manhã e eu falei de vocês de manhã. Eu falei para a Liz, que é a filha de Viviane. Aí eu falo, olha, sua mãe é amiga de pessoas assim que encantam os seus estudantes, porque são motivadas, didática, que a gente não precisa nem comentar, né? Excelente. E, poxa, e que cria mecanismos novos de aprendizado e desperta isso na cabeça do estudante também, que é importante, né? Fazer uma pergunta assim, para quem está assistindo a gente, captar melhor a vossa mensagem, digamos assim. Quais são os exames mais usuais? Vou começar um tratamento odontológico hoje. O que é que não pode faltar no campo da imagem? Né? Então, ou o exame, ou os exames, enfim. Você pode falar por especialidade, você pode falar em aspectos gerais. De aspecto geral, Milene. Tá? Então, é a panorâmica. Pronto. A panorâmica é o abrir de portas Perfeito. da odontologia. Por quê? Porque ele é um exame confortável para o paciente. Qualquer paciente pode fazer, exceto o acamado, né? Mas qualquer paciente pode fazer. Baixíssima dose de radiação. A gente já conversou sobre dose de radiação. A gente começou por não isso, precisa, mas também mais ok. Um exame que me dá uma visão de articulação a articulação. Eu vejo 6 maxilares, eu vejo a relação com os dentes, Perfeito. eu vou além. E olha como a panorâmica ela é maravilhosa, além de dentes, além de eu ver 6 maxilares, além de ver articulação temporomandibular, eu ainda consigo avaliar a região pré-vertebral. Excelente. Tem contribuído demais com a saúde sistêmica do indivíduo, através de calcificações de artérias, vasos, veias e artérias da nossa face. Contribuído muito. A gente tem artigos publicados mostrando como o exame panorâmico ele tem indicação para a faixa etária da infância até o idoso. Exatamente porque dá esta visão ampla, mas também por contribuir com áreas que a gente não está observando. Não consegue ver, né? Que é além dos dentes, né? A odontologia vai além dos dentes. E a panorâmica é o carro-chefe, de fato. Então, assim, todo paciente, e aí aquele paciente que não fez ainda deve fazer. Para não ter surpresas, né? Exatamente. Eu brinco. Quanto foi a última panorâmica que você fez, né? Eu realmente não há um tempo, não há uma validade de exame panorâmico, mas assim, normalmente a gente, se você faz uma terapêutica, fez muitos canais e tal, porque vai fazer radiografia de 1 por 1? Não, faz uma panorâmica, vê o detalhe depois com uma periapical. Mas a panorâmica é de fato. Tem a visão, é igual a lâmina, né? Você tem a visão panorâmica para olhar o detalhe, você altera a objetiva. Né? E aí você vai para a periapical, seja lá o que for. Ou vai para a tomografia. Vai direto para a tomografia. Né? A panorâmica traz essa informação geral para que você direcione o tratamento do paciente. Né? E a gente sabe que boa parte de cistos e tumores, por exemplo, são achados incidentais. Exatamente. Né? O paciente não tem queixa, são absolutamente silenciosos e são descobertos em uma documentação ortodôntica, por exemplo. Pois é. Né? Quando eu exercia a orto na minha vida, quantas surpresas eu não tive. Né? E eu ainda brinco, olha, coisa ruim não está escrito na testa, não. Às vezes está ali bem escondidinho. Silenciosas. Silencioso, mortal. Às vezes. Muitos casos aconteceram ao longo da minha caminhada na ortodontia. Eu tive que parar compulsoriamente, mas coisas do passado já, né? São, enfim, são os desígnios aí que a gente vem trilhar no nosso caminho. Talvez se aquilo não tivesse acontecido, novos caminhos não tivessem se aberto na minha vida.
Então, foi de um momento assim bem crucial que outras possibilidades surgiram. Hoje eu entendo isso com facilidade. Na época, não, viu? Na época, digerir não é fácil, que, poxa, fez parte, né, da minha vida e eu gostava demais, amava o que eu fazia. E tinha muito a ver com minha personalidade também, o que eu desempenhava lá naquela época. Parei em 2017 com orto. Agora, peraí, fui falar de um negócio que me mexe comigo emocionalmente, eu esqueci. Mas orto, eu ia falar, eu admiro muito a ortodontia. Agora me lembrei. Sabia? Não, mas vá, depois eu falo, não tem problema não. A ortodontia é uma das poucas especialidades que tem seu protocolo de diagnóstico. Pronto. Fantástico. E isso é como a Juliana falou, ajudou demais inúmeros pacientes. Então, às vezes, eu vou fazer uma parte de estética agora, os laminados cerâmicos estão na moda, e aí você faz o laminado cerâmico e o que mais o paciente tem? O que mais ele carrega consigo? Pronto. Como está a saúde bucal desse paciente? Será que a gente realmente examinou, avaliou, né? Mas a ortodontia não. A ortodontia, ela tinha seu protocolo. Perfeito. Eu, sim, sabe, tiro meu chapéu para a ortodontia, para todas as especialidades, mas em particular, que eu ia por essa falar era característica. isso. A gente já tem aquele rol de exames que são necessários para o planejamento e a panorâmica faz parte dessa relação, né? Vocês não têm noção. Eu queria um dia pegar esses casos todos aí da minha clínica. Era uma clínica bem movimentada e tal. Éramos 14 nos tempos áureos, né? De profissionais que participamos da construção daquele espaço ali, onde eu fui muito feliz por muitos anos. E, poxa, a gente tinha algumas descobertas incríveis, não legais, né? Mas olha como muitas o paciente vezes, ganhou, mas a gente Milene. salvava o paciente, gente. Ganho o paciente. Salvava. E outra, lá no protocolo de atendimento, que já era, como eu era responsável técnica, eu ficava meio, tu é doido? Eu não gosto de meter minha mão em arapuca, não. Então, era protocolo pedir a panorâmica. Muitos, não foram poucos casos, não. Né, de ameloblastoma e de outras patologias, vocês citaram algumas agora há pouco, mas que a gente descobria antes de iniciar qualquer tratamento. Então, é uma segurança que eu acho que a gente realmente não pode abrir mão. Pois é. Né? Ainda mais agora, que já está sabendo que está tudo lindo. Exatamente. Né? Provado, comprovado, para todo mundo ler. Né? Poxa, foi tão interessante isso, é uma quebra. Depois pede a Milene esse artigo que ela vai mandar. Tá vendo? Vou mandar. No Instagram, você aí pede lá, bota nos comentários que a Milene vai mandar na pra você. hora. Tá vendo aí? É isso mesmo. Enfim, hoje em dia, quer ver uma coisa também, voltando só um pouquinho a fita, em relação ao avanço tecnológico, que é intrigante. Hoje em dia falam tanto de inteligência artificial. Que vai substituir radiologista, isso tanto na área médica quanto na área odontológica e tal, enfim. Qual é a visão de vocês? Eu não vou nem dar a minha visão, eu quero escutá-las, de fato, em relação à inteligência artificial e a elaboração de laudos através da inteligência artificial. Claro que eu sei que precisa sempre ter alguém ali averiguando, mas, enfim, me falem sobre a visão de vocês em relação a essa realidade, né? É isso que eu ia falar. É uma realidade, né? A inteligência artificial é algo que faz parte da nossa vida e que a gente precisa entender como uma ferramenta, mas uma ferramenta de apoio, né? Eu não tenho essa visão de que ela vai substituir o humano em algum momento. Não. Eu acho que ela vem trazer apoio, subsídio, para que a gente possa continuar a ofertar o melhor ao paciente. Seja o melhor em prazo, tentando reduzir, encurtando esses prazos. Mas a gente não pode esquecer uma coisa super importante. A inteligência artificial, ela é alimentada por nós. Que perfeito. Né? Nós alimentamos ela. Então, continua precisando do nosso olhar, mas principalmente da nossa interlocução com as especialidades. A gente precisa da história clínica. E essa história clínica precisa do humano, né? E EDA tem trabalhos com inteligência artificial e eu não tenho essa impressão de barreira. Não, eu acho que ela vem para trabalhar com a gente e não por nós.
Excelente. Né? Ela trabalha conosco, ela vai ser uma ferramenta que vai trazer ganhos, que precisa ser, nesse momento, ela precisa ser estruturada, a gente precisa estruturar nossos fluxos também, né, para incorporar essa tecnologia. Então, os fluxos da radiologia, por exemplo, precisam ser ajustados para que ela faça parte da nossa rotina. Mas já faz. Ela já faz, Mili. Se você perceber, os nossos traçados cefalométricos, voltando à ortodontia, você dá um comando, ele gera todos os pontos já por inteligência artificial, retroalimentados. Cada vez que eu corrijo um ponto dele, ele está se retroalimentando. Ele está ficando mais inteligente com a minha inteligência. Olha como isso é maravilhoso. Me imagina, é uma eu fico retroalimentação, encantada. né? Quando eu comecei a usar, eu falava, nossa, eu não sei se eu vou me adaptar. Acho que queria ele marca saber. errado. Eu tenho que corrigir muito ele. Hoje eu quase não corrijo. Porque eu alimentei ele. Então, ele se calibrou aos meus olhos. Olha como é fantástico. É impressionante. Muito bom ouvir isso. Nossa, eu fico muito encantada. Hoje eu uso, saio corrigindo ponto por ponto, saio. Mas há um ganho de tempo, é como a Juliana falou. Você tem um ganho de tempo ali enorme. Ele faz o traçado muito rápido e muito mais preciso, inclusive. Eu só vou corrigindo e falo, não, olha, esse násio não é bem aqui. Peraí, deixa eu marcar um pouquinho para cá. Bobagem, entendeu? Bobagem, assim. Mas que ele foi retroalimentado por cada um de nós que usou ele ao longo desse ano. Então, assim, eu, como Juliana, eu também acredito nisso. E este é o grande momento. É preciso entender isso também. A gente está num excelente momento para estarmos na inteligência artificial. Daqui a pouco ela já vai estar, né, cheia. Então, assim, talvez a gente já tenha desenvolvido todos os processos. Agora é o momento do desenvolvimento do processo. Então, é agora da gente se encantar e viver com ela. Isso é que é bacana, de construir com ela. Né? Então, a hora de gerar é agora. Pesquisa, fazer uso. Daqui a pouco, a gente já vai estar com o campo bem cheio. E outra, não se barra mais, não tem como você barrar isso. Né? Não, a gente tem que usar a nosso favor. Exatamente. Né? A favor do nosso paciente. Eu falo porque muitas vezes, quando a gente escuta, né, discussões em relação ao futuro de algumas áreas, eu penso, poxa, na radiologia, tal. Mas a gente tem que saber fazer uso da ferramenta, a gente não tem como lutar contra ela. Eu tenho como virar para um aluno meu falando, pô, não assista, não, isso aqui você não vai por isso aqui, não, você só pode estudar por livro, eu não posso. Porque, né, aquela velha história, você tem uma possibilidade muito grande de recurso para adquirir o conhecimento. Isso não te libera de não sentar no seu tempo e você, né, maquinar ali, construir, realmente fazer suas sinapses. E a mesma coisa em relação à inteligência artificial, seja em que área for. A gente está falando aqui sobre radiologia, imagem e tal. Então, é um recurso que não tem mesmo como fugir dele. Agora, achei muito legal o que você falou. Repita para mim, achei massa. Quer ver o que você falou? Você falou que ela não trabalha por nós. Isso. Né? Poxa, achei bem legal. A inteligência artificial não trabalha pelo radiologista, não faz o papel dele, trabalha conosco. Que lindo. A gente trabalha junto. Existe uma ferramenta já no ultrassom. Acho que é bonita essa visão, sabe? Existe uma ferramenta do ultrassom que, no instante que eu estou adquirindo, que eu estou ensinando o paciente, eu tenho uma minha ferramenta, eu habilito em alguns equipamentos e aparece a estratificação da pele pela inteligência artificial. Então, ele me mostra que aquilo ali é epiderme, embaixo onde está o músculo, onde está a cortical óssea, mas ele não me diz onde está a alteração. Ele não me diz em que região eu tenho que colocar. Então, é uma ferramenta para melhorar o meu atendimento, para melhorar o meu trabalho, para melhorar o diagnóstico do paciente. Mas em nenhum momento ele vai fazer por mim. Ele está fazendo, a inteligência artificial está fazendo comigo. Né? E não por mim. Vai adiantar, o meu tempo clínico vai ser menor, o meu tempo de laudo vai ser menor, a minha comunicação com o paciente será melhor, a minha comunicação com o solicitante também, né? Mas em nenhum momento ele vai fazer algo que é meu porque quem alimenta isso somos nós. Verdade. Né? Então, eu acho que a inteligência artificial trabalha com a gente. Vocês têm cursos específicos na área de rádio desenvolvidos? Tem especialização, a gente tem alguns cursos, mas agora não. Agora não. Eu sei que você recebe muito aluno lá também para fazer estágio lá e o povo fica viciado naquilo lá que não consegue sair, né? É verdade. Agora, uma coisa importante que eu estava falando exatamente,
só para a gente entender, existe um relatório da Dell, não tem nada a ver com odontologia, né? A gente está falando sobre tecnologia. E a Dell, ela fez esse relatório informando que em 15 anos, em 2035, ou seja, já perdi até 5, tem 5 anos que ela publicou isso, daqui a 10 anos, 2030... O prazo já está menorzinho. Ó, 2030, 80% dos empregos que existirão hoje não existem. 80%. Pô, falta muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo. Nossos filhos pegarão, amiga. Gente. Mas é um olhar diferente. Observe, não é que o que existe hoje simplesmente deixará de existir. É que novas possibilidades serão criadas. Então, é um olhar otimista. Sim. Graças a Deus. Né? Que novas a gente olha assim, né? São coisas que não fazem parte da nossa realidade, como a inteligência artificial não fazia parte da nossa realidade, como o estudo do ultrassom também não fazia parte da nossa realidade acadêmica e se reinventou. Quem diria que na odontologia teria cadista? Cadista. Pois é. E hoje é uma especialidade extremamente buscada. Dentista não sabe fazer o desenho no CAD. Então, olha lá. É algo que não existia, que hoje está existindo. Peraí, né? que isso aí você vai falar de novo, com calma, para que um estudante que esteja agora trilhando esse caminho amplifique a sua possibilidade de conhecimento. Isso é bem importante. Muito importante. Eu pedi para repetir, para frisar o negócio. Pois é, então vamos lá. Ó. Dentro desses 80% de profissões que existirão em 2030, hoje não existem. Aí a gente vai pensar, que profissões são essas? Olha lá, o dentista cadista, aquele dentista que sabe desenhar dentro de um programa de CAD, um programa tridimensional. Desenhar um dente, fazer uma prótese, desenhar o implante, desenhar o novo sorriso do paciente. É uma nova profissão chegando. E lhe digo, hoje no mercado nós não temos. Eu já ia perguntar. Não temos. É raríssimo encontrar. Aqui em Salvador, meu Deus, se existe Daniel, talvez seja o único. É mesmo? Que trabalha com isso, dentista. Exclusivamente. Obviamente que técnicos de próteses começaram a entrar nesse caminho para trabalhar nos laboratórios de prótese. Até porque dentro dos laboratórios de prótese, a tecnologia também evoluiu e muitos dentistas hoje em dia resolvem dentro do seu próprio consultório aquilo que antigamente ele precisava de um técnico. Mas a gente tem... Então as pessoas estão buscando os caminhos mesmo, graças a Deus, não estão morrendo no tempo. Então pensa, quantas novas profissões não surgem? Pois eu acabei de citar uma aqui, mas são inúmeras dentro dessa nova tecnologia. Isso que você fala é super importante, com certeza. Tem gente que vai... Desenvolvedores de novos softwares, de novos aplicativos para odontologia, precisa ser dentista muitas vezes. Porque e o conhecimento é específico, né? Daqui a pouco quem vai fazer essas coisas sou eu. Ó, que você já tá gostando. Olha, falou em desenho. Não é? Tá Quem vendo? melhor que nós? Quem melhor que nós? Para saber o que é que a gente está precisando. Né? Como eu alimento melhor a minha especialidade com tecnologia? O que é que pode oxigenar, o que é que pode aprimorar, né, o meu atendimento com a tecnologia? Pois é. Nós, mais do que ninguém. Então, são novas possibilidades que abrem, né? Como essa de cadista, como desenvolvedor de software. Poxa, essa informação é muito legal, muito. Viu? Eu tenho chamado a atenção muito para os nossos alunos, viu, Milene? Então, daqui a pouco você vai encharcar todo mundo aí, ó, atrás do curso. É uma realidade. E para nós é algo rotineiro. Né? Que legal. Quando eu dou essa aula para eles, eu falo assim, olha, eu não quero ensinar vocês a fazer... Vou querer assistir a aula. Eu falo assim para eles, eu não quero ensinar vocês a fazer um provisório, eu não quero ensinar a fazer um molar, eu não quero ensinar a fazer um guia, porque eu quero deixar a mente de vocês aberta. Vocês podem criar o que quiserem. Se vocês resolverem criar um novo instrumento para fazer restauração, um novo instrumento para fazer cirurgia, por que não? Vocês estão dentro do ambiente virtual, aqui tudo é possível. Aqui tudo é possível. Daí eu torno real com a impressora 3D e posso tentar virar isso mais e mais e mais processos. Sabe, a gente não pode limitar. A gente nunca limitou. A verdade é essa. A odontologia nunca se limitou, né? E nós, professores, também nunca limitamos nossos alunos. Então, assim, agora é o momento de expandir a mente. De falar o que esse universo me prepara. O que eu posso trabalhar nele? Eu vou experimentar. Né? E eu costumo dizer que no universo digital, no universo virtual, é onde eu posso errar. Porque eu posso corrigir. Eu não posso errar no paciente. Então, lá eu vou instalar o implante, eu vou tirar o implante, eu vou criar um novo guia, eu vou fazer um novo desenho, eu vou elaborar tais ferramentas e tal. Vou testar, retestar, vou imprimir para testar. E daí eu posso, sim, elaborar.
e aí eu vou chegar para o meu paciente um resultado muito melhor. Né? A gente fala sempre, em nossa rotina clínica, especialmente com um colega, né? Pense, planeje e nós executamos. Olha, o que slogan é já, né? Já é o slogan. É possível pensar em um guia modificado para ortognática? É o caso de Kleber Meirelles, né? Kleber falou, eu preciso de um guia Nunca para mini parafuso. Mini parafuso, Kleber, pelo amor de Deus. As patentes todas vão surgir a partir daí. Aí a gente foi pegar o mini parafuso, medir tudo, transformar ele num objeto virtual e que pode ser replicado em outros pacientes, porque ele usava esse mesmo mini parafuso. Né? Acontece com ortognática. Sim. A gente faz os planejamentos virtuais, com avanços de 2 milímetros, 3 milímetros, guia de corte. Isso tudo é transferido para o mundo real, como o Ieda acabou de falar, com a impressão 3D de um guia, que é posicionado no transoperatório, reduzindo o tempo cirúrgico em 2, 3 horas. Gente, isso é um ganho que quem é da área fica impressionado, viu? E quem não é e que não sabia, vai também, desperta, né? Poxa, tem isso. E é dessa geração, né? É dessa geração, gente. Assim, a nossa geração de novos dentistas. É dessa geração. E de dentistas que estão saindo agora para o mercado, ou que são ainda alunos, mas principalmente os que estão saindo agora. Nossa, isso vibra. Eu acho que o olho deve brilhar, assim. Eu quero que brilhe como o meu brilha. É como se renascesse. Não é? Eu tenho esses momentos assim, sabia? De inquietação. Eu me sacudo, e tem uma hora que parece assim que eu renasço para a profissão, graças a Deus, na mesma. Na mesma. Né? Porque somos assim, realizadas, né? Somos 3 mulheres realizadas na odontologia. Eu sou e não é pouco. Né? Faria tudo de novo, sabia? Fazia porque as coisas aconteceram da forma como elas tiveram que acontecer, e para mim foi o melhor possível, né? E eu tenho um encantamento pela minha profissão, até hoje. Tudo bem, gostaria ainda de poder estar ali mexendo, fazendo, né? Que eu tinha uma habilidade manual muito boa. Minha mão era muito precisa. Sim. Antes de ser, né? Enfim. Mas, como é que se diz? Eu fui buscando outros caminhos também. Olha quantas possibilidades. Fui buscando outros caminhos. A odontologia traz. Pois é. Olha, cá estamos aqui. Quem imaginou? Quem imagina, né? Até um dentista. Ó, pra aí, velho. Isso aqui nunca nem fez parte da minha realidade. Pois é. Olha onde a gente tá agora. Olha que onda. Olha onde o dentista tá. É. Então, e a gente acaba passeando por muitos campos. E eu falo isso com os recém-formados. Gente, odontologia, você pode não gostar de algo, mas algo tá aqui para te alimentar. E eu, especialmente, passei por muitos lugares. Eu cliniquei muito tempo. Eu digo que eu quase fui dentista. Eu cliniquei muito tempo. Aí virou radiologista. Aí eu sou radiologista raiz por amor, né? Amo o diagnóstico, amo tudo que o diagnóstico traz e trouxe para a minha vida. Mas em algum momento eu precisei me remodelar e trabalho com gestão intensamente. Olha. Trabalho com gestão muito intensamente. Então, tive que dividir o meu amor pelo diagnóstico, mas a gente é capaz de se renovar e continuar amando aquilo porque está referente ao que a gente escolheu. E aí vem o ultrassom agora, sacode tudo de novo, e aí eu tenho que achar outro espaço. Mas eu acho que a odontologia é bom por isso. Porque tem tantas possibilidades. E a qualquer momento da nossa trajetória, a gente se reinventa. É verdade. Né? Seja em 2017, seja... né? A gente se reinventa. Minha vida teve uma mudança muito grande. Hoje em dia, eu olho para trás e foi maravilhoso. É que na hora que a gente está vivendo o turbilhão, a gente fica um pouco impactado, né? Mas, enfim, com essa conversa, vocês acabaram antecipando já um monte de coisa que eu ia fazer como pergunta, porque eu acho importante os estudantes, eles abrirem a mente, eles terem insights importantes. Trouxe essa informação que eu acho que, Maria, isso aqui foi super a cerejinha sabe, do sorvete. Uau! Quer dizer que quem assistiu isso aqui e está nos acompanhando, que eu acho que está imperdível, de verdade, já fala, poxa, né? Eu já conheci uma possibilidade que talvez não tivesse no meu campo das ideias. Sim. A sementinha está ali plantada. Eu juro que eu fiquei super empolgada, porque eu ainda tenho habilidades artísticas. Pois é, imagine, tá unindo isso. Eu tenho, assim, eu não tenho aquela precisão que eu preciso mais para manipular um alicate, para fazer umas dobras, para dar um movimento de torque. Mas eu ainda pinto, eu ainda
Consigo mexer no barro, sabe? Organizar as coisas, fazer algumas situações, enfim. E isso daí é uma possibilidade de eu, de novo, unir talvez habilidades dessa ordem, mas dentro da minha própria profissão. Até eu ficar empolgada, viu? Não vou mentir. Até no campo das minhas ideias, isso aqui tá presente. Tá vendo? Eu nem vou fazer um convite aqui ao vivo assim, porque, né? Pra vocês terem tempo de pensar, mas quando acabar, eu vou fazer um convite. Tomara que queiram, né? Mas eu acho que vai ser bem legal pra gente poder amplificar, né, a quantidade de pessoas que possam escutar isso e perceber essas novas oportunidades de crescimento, de especialização, né? E, com certeza, numa área ainda ampla, carente de profissionais específicos para... Começando. Né? Cadista, olha, né? Como é bom. Começando, Cadista. gente. Começando uma área que está começando. Olha para isso. Poxa... Eu achei sensacional. Pensa se você começar a ortodontia na época que ela estava começando. Gente, ou lá a atrás, né? radiologia na hora que ela estava começando. Ou implantodontia. Os pioneiros, quando né? ela estava começando. Né? Olha aí. Pioneiro, né? Pioneiros. Oh, manchei. Muito campo e assim por diante. Achei sensacional. Só pra gente agora, só dar uma organizada, né, em tudo que a gente falou, que foi muito legal. Para uma pessoa que não é da área, né? Então, uma pessoa que não é da área de saúde ou leigo no assunto. Sim. Indicação básica dos exames elementares, só para a gente fechar de uma maneira organizada na cabeça de quem não é estudante de odontologia, mas um paciente que vai se submeter a algum protocolo de tratamento para que ele tenha informações básicas e elementares, por exemplo, em relação à indicação de ultrassom, indicação de tomografia, indicação da própria panorâmica, a gente até já comentou, né? Sim. Então, de exames de radiologia, o que vocês quiserem trazer aqui, só para organizar, né? Ultrassonografia, indicações básicas, tal, e assim por diante, né? Vou falar? Para a gente organizar isso. A Pro vai falar. A Pro vai falar. Como falar não, Pro? Vamos lá. Vamos lá. Então, assim, panorâmica a gente já falou. Panorâmica é o grande exame por onde tudo começa, por onde tudo é visto, porém sem detalhes. Importante dizer isso. Então, a gente avalia o paciente como um todo, mas a gente não vê detalhes. Preciso de detalhes, eu posso fazer um exame muito simples, que é o periapical. Então, é aquele filme, eu costumo falar que é um mini filme. Então, ele vai dentro da boca, o paciente faz aquele exame e eu tenho um detalhe do dente. Então, um dente que eu vou extrair, um dente que eu vou precisar fazer canal, eu vou precisar fazer, inclusive, várias imagens daquela. Vamos ficar tranquilos, já conversamos sobre a radiação, né? Que ela é de riscos insignificantes. Então, a gente vai realizar as periapicais interproximais. Fantástico para cárie. Estou na dúvida, tem uma cárie aqui entre um dente e outro ou não? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Poxa, meu dentista não viu, porque clinicamente realmente não dá para ver. Mas a interproximal, a radiografia interproximal, ela é o ideal para eu avaliar entre um dente e outro. Se eu tenho uma restauração que está bem adaptada ou não. Marginal, né? Das restaurações. Avaliação das restaurações. Se eu passo o fio dental e ele sai partido ou esgaçado, meu dentista olhou, não viu alguma coisa. Ou por quê? Porque aquela face está escondida. Então, a radiografia interproximal ela é o exame muito bom para avaliação entre os dentes, além da perda óssea também. Aí, a gente está falando de exames que até o próprio dentista pode realizar no seu consultório. Então, estou lá no meu consultório, posso realizar periapicais e interproximais. A gente segue agora para a tomografia. A tomografia já é um exame de alta complexidade, né? É um exame um pouco mais custoso, isso é importante que diga também. Alguns convênios cobrem, outros não. Mas é um exame essencial e fundamental para qualquer terapia cirúrgica, por exemplo. Então, por exemplo, para implante, desde 2012, a gente já tem um guia, uma posição das academias americanas, europeias, de radiologia e de implante, que eu não devo realizar o implante sem tomografia. Todo implante ele deve ter uma tomografia acompanhada. Por quê? Porque eu vou ver se eu tenho espessura óssea, a qualidade do osso, a distância que o osso tem para o nervo, por exemplo, da face, para o seio maxilar. Então, a tomografia ela é o GPS, né? Ela é o satélite que eu preciso para encontrar todas as estruturas para eu fazer a cirurgia. Então, as cirurgias, normalmente, elas necessitam de uma tomografia. Posso realizar uma cirurgia IEDA sem tomografia? Cirurgias mais simples. Né? Um dente que eu estou vendo que tem uma mobilidade, eu já fiz a radiografia, então eu posso fazer essa extração realmente sem uma tomografia. Mas casos mais complexos, eles requerem a tomografia.
A gente falou do exemplo do canal, né, da endodontia. A endodontia cada vez mais tem feito bom uso. Por que não fazer uma tomografia onde eu posso ver o detalhamento daquele dente? Eu parto para um tratamento de canal, né, com muito mais precisão, muito mais detalhe do que faço o canal. Eu não achei um canal. Parece que tinha um a mais. Especialmente agora Deus com a tomografia de alta resolução, né, Ieda? A tomografia de alta resolução vem trazer alta resolução, ou seja, mais detalhe. E isso modificou de uma forma muito significativa a rotina clínica, especialmente dos endodontistas. Né? As suspeitas clínicas, as pesquisas de fissura, de canais acessórios, a avaliação da anatomia dos condutos radiculares. Então, a gente percebe que com esse advento, né, com essa nova estrutura de tomografia, que é a tomografia de alta resolução, um horizonte se abriu frente aos endodontistas. Sim. Aí vem a ressonância magnética. A ressonância magnética, ela tem uma indicação muito boa para articulação temporomandibular. A gente avalia a posição do disco. É um equipamento muito mais sofisticado. Então, a gente realmente só tem em ambientes médicos. A odontologia não tem sua própria máquina de ressonância, então, normalmente é executado em ambientes médicos, mas também é executado por dentistas. Isso é importante que se diga, são radiologistas dentistas que laudam. E patologias também usam ressonância magnética. E aí a gente vem para o ultrassom. Né? Que aí Júlia já falou, e aí a gente fecha, né, meio que o ciclo, mas ultrassom hoje usado muito pela ROF também, mas também patologia. Para avaliação de tecido mole como um todo. Né? Então, a gente tem diagnóstico de alterações de glândulas salivares, por exemplo, né? Faz parte muito da nossa rotina. Avaliação de glândulas salivares, de cialolito, possíveis cialodenites, o que é que está acontecendo, é um aumento de volume, não é? Avaliação de alterações vasculares em lábio, enfim, em língua. A gente hoje já realiza exames intraorais, né, para trazer essa correlação. Então, tem uma alteração em base de língua, preciso saber a vascularização adjacente, uma alteração nodular. Então, muito relacionado também com a estomatologia. E aí chega a ROF, que oxigena a odontologia como um todo, e também não seria diferente com a radiologia. O diagnóstico, a radiologia sempre andou muito de mãos dadas com as especialidades. Todas as especialidades. Né? À medida que os avanços de diagnóstico chegam, eles trazem um avanço da especialidade. Então, a gente tem um avanço da implantodontia, um avanço das técnicas em endodontia, em ortognática, como a gente já falou. E aí, a gente também tem isso na ROF. Então, até muito pouco tempo atrás, ela era baseada, como eu falei, no olho e no tato. E aí, o ultrassom vem trazendo imagens ultra, né? Trazendo uma visão ultra, permitindo que eu veja cada camada da pele. Então, eu consigo diagnosticar, como eu falei, alterações de glândulas, alterações de parênquima, alterações teciduais, nodulares, císticas, vasculares ou não, presença de inflamação ou não, presença de produto estético reabsorvível permanente, relação desses produtos com estruturas anatômicas, enfim. Eu digo sempre o seguinte, todo mundo me pergunta assim, Ieda, quando é que eu indico o exame? Eu paro de indicar quando? Eu falo, enquanto houver dúvida, você precisa pedir um exame. Se eu estou na dúvida ainda, olha, esse paciente está com dor, eu avaliei clinicamente, eu continuo na dúvida, eu vou pedir um exame. Eu avaliei clinicamente, eu fiz a minha radiografia periapical, continuo na dúvida, não estou entendendo ainda direito, peça o próximo exame. Aumente a complexidade do exame. Enquanto houver dúvida, a gente deve pesquisar. Esse foi um desafio que a gente precisou. Olha quantas horas a gente durou lá aquele dia, lembra? Que eu levei minha sogra, né? E, poxa, a gente ficava assim, de Ieda, e aí? Foram horas e mudamos o exame. Mudando. Eu nem sei quanto. Rapaz, eu acho que a Ieda ficou comigo ali, eu acho que um turno inteiro. Porque a gente não conseguia chegar no local exato. E só um exame que confere precisão. E olha, mais uma vez, como é que pode falar que trabalha isolado? Pois é. Se é você e eu lá o tempo inteiro... Discutindo o caso, buscando diferentes campos de visão. Exatamente. E pessoas experientes.
Sim, sim. Né? E a gente na dúvida. É. A gente não pôde parar enquanto não localizou. Idosa, né? Sim. Enfim, aquela dificuldade toda e tal. Comorbidades, E a gente precisava fechar um diagnóstico, porque era a partir daquilo ali, né? Junto com a história clínica do paciente, que a gente ia estabelecer um plano de tratamento. Que foi bem... A queixa continuava ativa. Sim. E a gente olhava, poxa, se tivesse desistido ali, né? Não tinha, a gente não ia chegar a um veredito final. Levamos horas ali. Foi. Eu não sei quanto tempo a gente levou ali, não. Turno todo, mas foram as 2 Não, horas. 2 horas eu acho muito, porque você mudou várias vezes. E para mim, essa é uma coisa simples. Para mim, essa é uma coisa muito simples, né? E, poxa, graças a Deus, muito obrigada. Viu? Salvou ali, porque a gente precisava do veredito. Gostei disso também, porque é importante a pessoa entender. Sim. Que, às vezes, você não está pedindo, né, aleatoriamente, porque quer, para colecionar exames. Não. Tem casos muito difíceis e de alta complexidade para a gente fechar um diagnóstico. Milene, E a gente precisa do exame. Às vezes a gente chama o paciente de novo, por exemplo. Chega um caso, aí eu olho e falo, puxa, é o mesmo caso da sua sogra, Pois né? é. Mas ele já não está mais na clínica. Eu chamo o paciente, colabore. Porque vale a pena. Na hora que o radiologista quiser uma complementação do seu exame, é porque ele precisa de um novo olhar. Isso. Né? Como o Milene falou, às vezes a gente muda o protocolo, às vezes a gente muda a posição que o paciente ficou na máquina, a gente tem uma nova visão dele. É tudo para que tenhamos um paciente em prol do de diagnóstico. um tratamento adequado. Esse dia foi bem legal, porque eu sei que ela teve um trabalhinho adicional, mas deu tudo certo no final. É isso que a Eda falou, acontece muito rotineiramente e causa um susto no paciente, um desconforto, né? Reconvocar um paciente. Mas ele a gente já precisa, acha que é algo bem grave, a gente precisa né? entender que não necessariamente é algo ruim, né? Sim. Mas que é importante para ele, que a gente está tentando alterar protocolos, seja de posicionamento, seja de protocolos de aquisição, seja de equipamento, colocando de uma resolução diferente, mas para trazer exatamente mais convicção e certeza no diagnóstico. São os desafios, né, que precisam ser superados assim na área. A gente está chegando aqui nos nossos momentinhos finais. E passou rápido. Uau! Tá vendo? O que é que... Vou fazer 2 perguntas. Escolham entre si quem prefere falar o quê, tá bom? Possibilidades e desafios para futuros profissionais que estão trilhando aí, talvez almejando seguir a área de vocês. E o que é que vocês deixariam mesmo de mensagem final interessante, assim, para quem nos assiste? Vamos juntas. Deixar para uma lady. Não, vamos juntas, estamos sempre juntas. Tá vendo? Eu acho que... Só um minuto. Podem deixar no final das falas também as respectivas redes sociais. Como as pessoas chegam até vocês e tudo mais, tá certo? Então, para aqueles que estão chegando... Eu acho que eu sou sempre muito motivadora. No final das minhas aulas sempre tem vídeos motivacionais, sempre tem uma palavra, mas é porque eu acho que quando a gente decide fazer dar certo, né, decidir dar certo é uma coisa importante. Porque as adversidades vão acontecer, né, as dificuldades, trabalhar naquilo que você não quer, não era isso que eu pensei, não era assim que eu imaginei, mas isso é um passo, né, uma etapa para que aquilo que você pensou e planejou chegue. Então, a gente acaba desenhando um mar cor-de-rosa, mas esse mar cor-de-rosa existe. Existe por quê? Porque você tem amor pelo que você faz e você vai construir esse caminho. Então, seja esse caminho em novos olhares, como Ieda falou, entendendo o olhar da odontologia digital tão falada, da odontologia hospitalar, que não era uma realidade há muito pouco tempo atrás, do ultrassom, gente, quem imaginou? Eu nunca me imaginei, da gestão. Nós, de consultório, de 15, 20 anos atrás, quem pensava em gestão? A gente pensava em entrar, sentar, atender e adiantar, né? Quanto mais eu atendo, mais eu serei produtivo, quando, na verdade, não é bem assim. Então, um mar de possibilidades está nas nossas mãos, né? A gente precisa sentar, estudar, né? Eu digo sempre que as oportunidades estão para quem está pronto.
Que bom. Né? As oportunidades, elas aparecem para quem está pronto. Então, a gente não vai aparecer oportunidade para estudar, para pensar, para ponderar, não. A gente vai se aperfeiçoando, a gente vai se aprontando profissionalmente, porque a oportunidade vai passar. Ela vai chegar perto de nós, né? E entendendo esse olhar diferente, né? Esse momento diferente que a odontologia está, esses horizontes que se abrem, né? A gente vai pensando nessas novas possibilidades. Ó, o milênio onde está hoje. Tá vendo? Né? Apresentando. Eu nunca imaginei. Um monte de ícones. Não, eu não imaginei esse momento por um dentista falando de odontologia. Né? Isso não fazia parte, pelo menos, da minha realidade, da nossa rotina. E hoje a gente está falando abertamente sobre odontologia. Então, olha quantas possibilidades existem. Tá vendo? Deixei os desafios para ele. Ah! Deixei os desafios para ela. Falei das coisas boas, da odontologia de excelência, de se preparar, de ser apaixonado pelo que se faz. Eu sou um entusiasta, né? E aí eu deixei os desafios para ela. Eu acho que até dos desafios, Júlia, você respondeu muito brilhantemente. A gente realmente precisa se dedicar, né? E fazer. Os desafios da nossa carreira, eles serão sempre ultrapassados à medida que eu acredito no que faço. Sim. Né? Nenhum formando saia da faculdade ou do curso achando que já vai ser a estrela que Milene é. Né? Meu Deus! Ou que esteja num patamar de estar comprando seu carro e de bens materiais. Você precisa sair da sua faculdade consciente de que a odontologia é o seu caminho e que ela é uma profissão maravilhosa. Isso. E a gente precisa cada vez mais valorizar ela. Então, se eu acredito nisso, eu vou construindo passo a passo isso. E eu construo passo a passo fazendo cursos, estando próximo a pessoas motivadoras, né? Estando caminhando ao lado de pessoas que te façam crescer. Então, eu digo aos meus alunos que aguardem. Trabalhem, construam durante 6 anos, aproximadamente. Ninguém espere sair da graduação já pronto. Estou pronto para o mercado. Se fosse assim, tava bom, hein? E não é só odontologia, né, Milene? A gente vê isso em todas as outras profissões. Todas, a odontologia não exceção. Seria diferente. A gente vai sair e vai construir este caminhar, este lugar onde Milene chegou hoje, onde eu estou, onde Juliana está. Eu vejo grandes perspectivas, principalmente na radiologia, obviamente, porque a tecnologia é em alta, claro. Então eu acho que há realmente um grande caminho bom profissionalmente para nossos colegas, mas vejo também áreas novas se abrindo, como é o caso do marketing, do empreendedorismo. Nós não temos dentistas empreendedores, essa é uma realidade. Os que estão aprendendo a ser agora, dos últimos anos para cá, né? Neste e novos tipos de empreendedorismo. Somos empreendedores porque somos empurrados a isso. Senão, nosso consultório não sobreviverá. Mas, profissionalmente, você trabalhar com gestão, se formar em gestão, é diferente. Vejam que é um novo caminho também. Com certeza. Né? Quantos novos caminhos falamos hoje? Pois é. Exato. Quer ver uma coisa interessante? Quando a gente está fazendo aquilo que o olho brilha mesmo, que faz o coração bater mais forte, em um dos programas recentes agora, eu estava falando que o importante na vida, a gente tem que ter um objetivo traçado, mas se colocar no caminho e começar a caminhar, né? Porque o universo realmente, isso eu estou repetindo uma coisa que eu falei em um programa anterior. O universo, ele nos proporciona um mar de possibilidades. Mas para a gente enxergar, e você teve isso na sua fala, vocês duas, em alguns momentos ao longo de hoje, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente paramenta, quanto mais a gente alimenta o nosso cérebro com informação, mas mantendo aquele calor, aquela chama da motivação também, né, no nosso coração, a gente consegue enxergar esses caminhos de uma forma mais clara para que a gente também seja feliz ao longo de toda a jornada. Né? E como as conversas estão casadas nesse sentido de diferentes pessoas, inclusive pessoas de diferentes áreas também. Né? Que bom, que massa ver isso aí, vocês trazendo também essa forma tão legal, né? Da gente atuar. Gente, estou feliz demais, foi muito show. De bola, falei que bem dos meus alunos agora, tá vendo? Tê-las aqui conosco e prazer enorme. Espero que esse momento se repita em algumas horas aí, né? Em alguns momentos lá para frente, a gente possa aprofundar também essa conversa e tudo mais. Feliz com o meu presentinho. Feliz demais. 3 mulheres aqui. Feliz, adorei. Daqui a pouco eu vou ligar, quero ver ele bonitão.
E muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Tá certo? Querem deixar as redes sociais? Fala. Eu falo um pouco mais de ultrassom, né, através do perfil da Oral Imagem, @oral_imagem, né? E é onde eu trago um pouco mais de conteúdo daquilo que eu acabo vivenciando na minha rotina de ultrassom, na rotina de aulas. E a gente acaba trazendo também diagnóstico, né? Como a gente realiza lá todos os exames da área odontológica, a gente traz um pouquinho de cada coisa. Então, são casos clínicos que são discutidos, os exames que realizamos, aqueles até insights motivacionais, em algum momento, é capaz de aparecer. Que bom! Então, isso para facilitar a comunicação entre as pessoas, né? Uhum. Se elas quiserem buscar, enfim, se aprofundar, falar diretamente com vocês. Eu digo que eu acho bacana seguir assim, as redes sociais, Léo Santana e tal, entendeu? Eu acho ótimo. Mas vamos buscar também redes sociais que tragam conteúdo. Então, a gente está vendo aqui agora um conteúdo. Então, assim, sabe, numa hora, vai dar uma cilada, vai lá ver a fofoca, mas volta e vem aqui ver um pouco de conteúdo. Tudo na vida é equilíbrio. Exato. Então, a minha Ieda Cruzou Rebelo, é super fácil. Então, acho que dá para me encontrar lá. Então, pronto. Grata. Um prazer enorme estar aqui. Um prazer, uma honra. Demais, muito amada, bom. O tempo passa que a gente nem sente. Gente, não pode ficar com ciúme uma da outra. Tá vendo? É isso, gente. Então, ficamos por aqui. Certeza absoluta que vocês puderam colher insights maravilhosos. Olha que dádiva de descobrir coisas fantásticas que foram aqui comentadas. Tá joia? Siga-nos nas nossas respectivas redes sociais. São várias. Eu vou pedir para que já coloque tudo por escrito, bonitinho aí para cada um de vocês. Muita coisa para eu estar falando aqui nesse momento. Mas até breve. E vamos nessa. Segunda-feira tem mais. Um abraço grande. E lembre-se, você é o nosso mais importante convidado. Abraço grande. Até breve.